Olá, tudo bem? Nessa aula eu vou explicar para você como se cria uma logomarca profissionalmente. Assim como os maiores designers gráficos e os maiores designers do mundo se utilizam para criar logomarcas. Então, antes de eu criar uma logomarca aqui na prática para você, eu quero te passar algumas regras fundamentais para se criar uma logomarca profissional, independente da área em que você esteja atuando e independente da área para a qual a logomarca vai ser criada. Existem algumas regras que você deve seguir para criar a logomarca e existem algumas exceções em algumas regras que eu vou te mostrar aqui agora. Antes de eu começar, eu quero passar uma teoria muito importante sobre algumas funções aqui na criação de logomarca. Inicialmente, eu quero falar sobre a nomenclatura, porque gera muita discussão essa questão da nomenclatura de logomarca, porque muitos professores e muitos nomes aí consideram essa palavra errônea. Então, basicamente, o nome logo, ou marca, ou símbolo, esses nomes representam o ícone, o desenho ou a ilustração que representa a empresa através da logomarca. Quando você tem uma logomarca, tem o texto e um desenho. Aquele desenho é o logo, a marca, o símbolo. O nome daquele desenho que faz parte da logomarca chama-se logo. O logotipo já é o texto especificamente escrito por extenso, ou seja, é o arranjo de letras, a tipografia utilizada para definir o nome da empresa. Então, é o nome escrito por extenso. Se utiliza do design das letras e das cores para se formar. Este logotipo é muito importante, porque muitas empresas se utilizam apenas da disposição das letras, da escolha do formato da letra corretamente para se criar a sua logomarca. Então, o logotipo, ele quer dizer o texto escrito por extenso e disposto através do design de maneira diferenciada, através do tipo de fonte, que é a tipografia, através da mudança de cor, da forma com que ele é escrito, ele forma o logotipo da empresa. Enquanto que se você ver uma logomarca com o símbolo, ela vai, aí no caso, só o símbolo significa o logo. E a logomarca, o símbolo da empresa, a marca da empresa, sendo especificamente marcada com um nome e um símbolo, recebe o nome de logomarca. Só que muita gente considera isso como sendo errado, considera um neologismo, porque quer dizer que marca já é a mesma coisa que logotipo, e muita gente considera tudo como sendo logotipo. Então, a junção do símbolo com o nome da empresa é a logomarca. No caso, com o nome da empresa, o logotipo escrito por extenso. Então, às vezes, o pessoal fica até sem jeito de falar logomarca e tudo mais. Eu, particularmente, não importo muito com essas coisas assim. Eu importo muito com o que o meu cliente fala e quer falar. Esta palavra logomarca, mais cedo ou mais tarde, vai entrar no dicionário brasileiro, já deve estar no dicionário brasileiro, porque ela já é considerada como sendo a marca registrada para se definir a marca da empresa. Então, a classe dos designers não considera. Uma grande parte, mas tem muita gente que considera. Mas o seu cliente e 99% das pessoas que vão te contratar entendem como logomarca. Então, você tem que entender o que o seu cliente quer. Então, você pode até orientar o seu cliente e tudo mais, mas ele não quer que você ensine ele a falar corretamente uma forma de expressão. Ele quer que você crie uma logomarca para ele, tá certo? Mas é importante eu falar isso aqui porque existe essa discussão no mercado de design gráfico. Eu, particularmente, não importo com essa discussão. Eu falo logomarca mesmo, tá? Então, aqui, ó, logo é o símbolo. Logotipo é a forma de se definir o texto, o trabalho com a tipografia da empresa. E o símbolo e as logomarcas que têm símbolo mais texto, ela tem o nome de logomarca. Se ela tiver só o texto, é um logotipo. Se for só o símbolo, é uma logo.
E se for os dois, símbolo mais o texto, aí chama-se logomarca. Para mim, eu chamo tudo de logomarca. Se for só o símbolo, é logomarca. Se for só o texto, uma logomarca que se utiliza só de texto, para mim é logomarca. Igual a Globo, tem só o símbolo, seria logo, mas para mim eu chamo de logomarca. Até porque o meu cliente, as pessoas que eu converso, a maioria, eles chamam de logomarca. Eu não preciso complicar. Então essa informação é muito importante. Uma definição aqui rápida para explicar para você é que logotipo é a identificação da empresa feita por letras, o símbolo ou marca ou logo é um desenho que identifica a empresa, e a logomarca é a união do símbolo, marca, né, do logo com o logotipo. Quanto mais simples, melhor a sua logomarca. Essa regra é muito importante. Você sabe que toda regra tem a sua exceção. Quando você fala que é uma regra, quer dizer que existe uma exceção, senão não seria uma regra. Se fosse absoluto, não seria uma regra. Quanto mais simples, melhor. Até porque o mais simples, ele é mais clássico, o mais simples é mais profissional, o mais simples cansa menos, ele desgasta menos e é muito melhor. No caso das logomarcas, essa função aqui do simples é muito importante. As logomarcas mais simples são as melhores. Porém, essa é a regra e sempre vai existir uma exceção. Então, no caso das logomarcas, não é só uma exceção, existem muitas exceções. Eu vou te mostrar por quê. Porque existem logomarcas simples, mas existem algumas áreas, alguns segmentos de trabalho que aceitam logomarcas mais robustas ou então mais criativas, mais trabalhadas. Então, essa aqui é uma regra, mas existem muitas exceções que não devem ser simples ou não precisam ser simples, se você quiser. Aí eu vou dar um exemplo aqui basicamente de dois segmentos que não são simples, não utilizam logomarcas simples. O exemplo de bebidas e cervejas. As logomarcas geralmente são bem trabalhadas e são bem compostas, muito compostas. Então essa é a regra, mas existem muitas exceções. Mas o básico é você fazer o simples numa logomarca. O que é o simples, né? Aqui tem as regras principais. Quando você for criar uma logomarca, você basicamente tem que pensar principalmente na tipologia que você vai utilizar e na cor adequada para aquele segmento. Então aqui você observa que a logomarca da Barbie, ela tem uma tipografia infantil no formato de curva, bem trabalhada, bem legível, e uma tipografia cursiva mais feminina, e na cor rosa. E pronto, esta é a logomarca da Barbie, uma das maiores empresas do mundo. Através da tipografia e da cor, eles criaram a logomarca. Só isso e pronto. Então, é o simples, básico, arroz com feijão, mas bem planejado. A tipografia teve que ser analisada, teve que ser estudada muitas e muitas e muitas vezes. Às vezes, o formato do A teve que ser alterado para ele se encaixar aqui no B perfeitamente, para o espaçamento aqui entre o A e o R ser feito adequado, para que o R entrasse um pouquinho aqui na perninha do B. Às vezes, essa bundinha aqui do B não existia. Às vezes, o designer teve que criar para completar esse espaço e ele não ficar vazio. Eu tenho certeza que esse espaço aqui vazio não deixaria a logomarca bonita. Então, essa perninha aqui do B, ó, ele completa esse espaço para não ficar muito vazio. Então, a tipografia é muito importante na logomarca. É um dos itens mais importantes que existem para você trabalhar e escolher a sua logomarca. Quando você for criar uma logomarca, perca muito tempo analisando a tipografia adequada para simbolizar o que a sua empresa, o que a empresa que você está criando a logomarca, com o que ela trabalha, ou qual serviço ela presta, qual o público-alvo da empresa. Então tem que ser baseado no que a empresa faz. E a cor também tem que ser baseada no que a empresa faz ou no segmento da empresa.
A Barbie é uma indústria que fabrica bonecas, ou seja, é para o público infantil e feminino. Então, infantil, vamos criar uma logo com uma fonte maior, uma fonte mais alegre, cursiva, bem infantil, uma fonte que lembre uma questão de brincadeira, entre outras coisas. E vamos colocar na cor rosa, porque o nosso público são as meninas, né? Então, tudo a ver. E à direita tem um outro exemplo de uma logomarca que basicamente ela só se utilizou da fonte aqui da tipografia e da cor. Ou seja, a tipografia aqui do Visa, a trabalhada, e a cor trabalhada. É lógico que tem aqui um desenhozinho ícone, que é a ponta de um cartão de crédito, que também entrou aqui. E tem várias histórias nas logomarcas aqui que às vezes a gente não percebe e não sabe, mas essa logomarca tem a sua história e essa aqui também tem a sua história. Nós vamos falar isso mais sobre a questão da história mais para frente. Então essa é a regra fundamental. Quando você for criar uma logomarca, pode ir com confiança, que o mais importante é a tipografia e a cor. Se for preciso criar uma logomarca só com uma fonte escrita, crie só com ela, não precise criar símbolo, mais nada. Só escolha a fonte perfeita e a cor perfeita. E você tem que explicar para o seu cliente por que você escolheu aquela fonte e por que você escolheu aquela cor. Você tem que ter uma autoridade para explicar e ele vai te entender se você mostrar o significado. Se você mostrar que esse tipo de fonte é mais séria, mais formal, transmite mais segurança. E esse tipo de fonte é mais infantil, transmite mais, dá um ar mais de brincadeira, é mais fácil de entender, é grande, do jeito que as crianças gostam. É alternado. Aqui tem um sorriso aqui da menina. Vamos para o próximo slide, que eu vou começar a explicar para você aqui agora, rapidamente, é sobre o significado das principais cores utilizadas em logomarca. Quando você for pegar uma logomarca para criar, você tem que escolher a tipografia adequada para aquele segmento de trabalho, para aquele público especificamente, para aquele produto. Se a empresa trabalha com pães, você vai escolher uma tipografia que combine com pães. Se ela trabalha com pet shop, você vai escolher uma fonte que combine com pet shop, mais gordinha, mais robusta, uma fonte mais fofa. Se você vai fazer uma fonte para advogado, aí você vai escolher uma fonte ou cursiva ou uma fonte mais séria, mais alinhada, mais reta. Então, se você vai criar uma logomarca para engenharia, uma fonte bem alinhada, tudo nos conformes, detalhes, a proporção tudo igual, então tudo isso influencia. E além disso, você tem que escolher a cor correta para aquela fonte de acordo com o público, o produto, o serviço e vários outros itens. Então, se você for criar uma fonte para um público, você queira transmitir sofisticação, ou então uma logomarca mais dramática, ou séria, ou transmitir respeito, ou uma logomarca que tem um público adulto, ou tradição, você vai criar uma logomarca nos tons de preto. Como a logomarca da Gucci, que é uma logomarca de uma empresa sofisticada, ou a logomarca que eu peguei na internet, desse escritório de advocacia, nos tons de preto, que já é uma logomarca mais séria. Então, sofisticação, drama, seriedade, respeito a adulto, tradição, cor preta. Essas aqui são algumas das funções dessa cor. Se você for criar uma logomarca que tenha que transmitir segurança, tranquilidade, confiança, serenidade, poder, sucesso, negócios, dê preferência para o azul. Dois exemplos aqui, as linhas aéreas azul e a empresa Visa. Então, para transmitir segurança ou confiança, vai de azul entre outras, mas essa é a função do azul, basicamente. Se você quer transmitir aventura, amor, excitação, fome, urgência, atenção, euforia, força, você vai de vermelho. Então você tem o exemplo da Coca-Cola e da Honda. Se você for criar uma logomarca que tenha que transmitir aventura, ou então que trabalhe com produtos de alegria, infantil, fome, atenção. Quando eu coloco fome, quer dizer que ela dá um sentimento
de fome na pessoa. É uma logomarca, é uma cor que ela transmite uma vontade de comer na pessoa. Ela traz a sensação de fome para a pessoa. E o vermelho, o amarelo, o laranja traz essa sensação de fome. Então, você não pode utilizar, por exemplo, uma cor que transmita saciedade. Aqui o amarelo ele tem o significado de aventura, alegria, infantil, fome, atenção, sucesso, riqueza, otimismo, natureza e vida. Se você for criar uma logomarca que tenha que transmitir uma ideia de riqueza, o amarelo pode entrar na sua lista de cores. Que tenha que transmitir alegria, o amarelo pode entrar na sua lista de cores para você trabalhar nas suas logomarcas. Dois exemplos aqui do tom de amarelo, um pet shop e a marca Garoto aqui, né, que simboliza alegria infantil e tudo mais. O laranja, ele transmite inovação, vontade de comer, juventude, criatividade, joviedade, energia, vida e vibração. Então aqui nós temos aqui vontade de comer, girafa, e juventude, criatividade, a bique. E aqui nós temos também o verde, que é muito usado no segmento de saúde, tem a ver com cura, natureza, dinheiro, vida, saúde, novamente eu escrevi de novo, paz, esperança, força, amor, amizade, rejuvenescimento. Nós temos aqui a Unimed no segmento de saúde e a Vale Verde no segmento de turismo. E você tem também o lilás, o roxo, uva, púrpura. O homem geralmente chama só de roxo, mas a mulher que é muito criativa, muito, chama também de lilás, de uva, púrpura, entre muitos outros. Com roxo você vai trabalhar em vários segmentos, se você queira transmitir uma ideia de fantasia, tudo isso combinando com a fonte, combinando com o símbolo e muitos outros itens. Fantasia, sonhos, misticismo, frutas, criatividade, inovação, feminina, modernidade, sentimento, noite. Temos o exemplo aqui da Vivo, que é uma empresa moderna, criativa, e o Yahoo. E aqui nós temos o cinza. Se você for criar uma logomarca que tenha que transmitir sofisticação, autoridade, uma empresa corporativa, estabilidade, praticidade, neutralidade, tecnologia, inovação, humildade, aí você pode colocar a cor cinza na sua lista de cores para criar essa logomarca. Tenho duas empresas aqui de inovação e a outra também de roupas. Aqui nós temos também o marrom, que simboliza nobreza, cordialidade, natureza, força, é uma cor séria e de tradição. Então nós temos duas empresas aqui. Na verdade, essa primeira aqui tem a ver com o segmento, mas é uma empresa tradicional, apesar de que tem a ver com o produto que ela também trabalha. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Marrom Music e a Hershey's. Compro direto os produtos dela. O rosa, ele é uma cor feminina, delicada, infantil, alegre, romântica e leve. Então nós temos aqui a rosa chiclé e a Barbie. Então o significado das cores é muito importante. Então você deve considerar sempre o significado das cores. Mas até no significado das cores, quando você for criar sua logomarca, não vai ser uma regra. Assim como quando você for criar uma logomarca, a simplicidade é a regra para você criar, tipo a do Carrefour, o texto aqui, Carrefour, dos Correios, vou colocar uma logomarca simples aqui, da Barbie. É a regra, a simplicidade. E aí essa é a regra, escolher a fonte correta e a cor correta. Quando for escolher a cor, escolha a cor de acordo com o seu significado. Sempre. De acordo com o significado da cor e o significado da empresa. Tem que estarem alinhados. Mas essa é a regra e existem as exceções. Então vamos falar das exceções aqui. O significado das cores nunca será o absoluto para a escolha da cor. Existem outras formas de se escolher uma cor para logomarcas, publicidades, embalagens e outros. Então eu estou criando uma logomarca. Raul, o dentista.
eu vou escolher a fonte adequada e a cor adequada. Por exemplo, o azul claro, indo para o verde, que está no segmento de saúde. Perfeito, uma tipografia correta e a cor de saúde. Eu vou criar a da lanchonete do João. Coloca a cor laranja, que traz uma vontade de comer. Eu vou criar uma empresa de consultoria sofisticada. Eu vou usar nos tons de preto e cinza, ou então os tons de cinza. Então, eu estou utilizando a cor de acordo com o serviço, o produto, o público-alvo da empresa, entre outras coisas. A cor tem que estar alinhada com o objetivo e a história da empresa. Mas existem as exceções, e aqui eu tenho as exceções. A primeira exceção é a logomarca do Carrefour, que está no segmento de supermercados e hipermercados, em que a cor foi escolhida baseado na história da empresa, porque o Carrefour é uma empresa francesa, então as cores são as cores da bandeira da França. Então tem a ver com a história da empresa. Eu tenho aqui as dos Correios, que tem a ver não com a empresa, o serviço e tudo mais, tem a ver com a história da empresa, que é uma empresa brasileira e tem as cores do Brasil. Eu tenho aqui a da Fanta, que é um erro na internet que tem aos montes. Eu nunca vi uma pessoa falando correto sobre a logomarca da Fanta. Talvez, com certeza deve existir, mas eu nunca vi. E eu já vi na internet, eu procurei para tentar antes de fazer essa aula para ver se alguém falava correto para me indicar. Vi muitos vídeos, muitos locais. Eu procurei só para mim saber se alguém falou a forma correta aqui da Fanta. E é muito simples, mas nenhum lugar falou. Todos falam errado, infelizmente. Como a cor laranja tem a ver com jovem, as pessoas analisam a logomarca da Fanta e consideram ela como sendo escolhida a cor laranja, porque ela tem o público predominante dessa marca como sendo jovens. Os jovens compram demais Fanta laranja. Então, praticamente todo lugar diz que a logomarca da Fanta tem o tom de laranja porque o público dela é jovem. Então, você está entendendo que a significado das cores domina até o mercado dos profissionais, dos designers. Ele olhou a Fanta e falou que a cor é laranja porque realmente o laranja atinge o público jovem. Mas no caso da Fanta laranja, não foi escolhido por causa do significado da cor. Foi escolhida por causa